Josué, capítulo 4, as 12 pedras. Diga comigo, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Vamos ler do versículo 8 em diante. Ao final de cada versículo, todo o povo de Deus diga amém. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Passaram, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? Quantos aqui podem dizer, me alegrei, quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Amém? Hoje nós estamos em uma noite muito especial. Eu sou um privilegiado de estar aqui nesta noite. Você é um privilegiado de estar aqui hoje. Pelo que Deus vai falar aos nossos corações e principalmente pelo que Ele vai fazer dentro do nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Deus vai fazer grandes coisas nesta noite. Muitas delas, todos virão, todos vão ver e todos vão comentar. Só que muito mais coisas Deus vai fazer e só você vai saber. Nós vamos chegar nesse texto, mas antes eu quero começar do início. Quando Deus chama Abrão, e Abrão nós sabemos que se tornou Abraão, porque Deus mudou o seu nome, e ele se torna o pai da fé para todas as religiões. Desde que Deus chama Abrão, desde o momento que ele sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, e ele começa a caminhar e obedecer a Deus, ele começa a fazer algo que é muito importante e que todo cristão tem que fazer. Você sabe o que é? Levantar um altar. Todo crente de verdade levanta altares ao Senhor. E Abraão, quando ele foi chamado, ele começou a caminhar. Ele não sabia para onde ele ia, o Senhor ia direcionando, simplesmente o Senhor ia colocando no coração dele como ele deveria caminhar, qual era a direção que ele deveria caminhar, para onde ele podia ir e para onde ele não deveria ir. Só que em todo lugar que ele chegava, ele levantava um altar e adorava a Deus. E ele saía daquele lugar, ia para outra cidade, e ele chegando naquela cidade, a primeira coisa que ele fazia, ele levantava um altar e agradecia a Deus e adorava a Deus. Diga, um altar representa a minha intimidade com Deus. E todo altar deve ser levantado por gratidão. Deus está me conduzindo, Deus está me protegendo, Deus está me sustentando. Deus deve ser louvado e adorado. Então, em todo momento da vida de Abraão, toda vez que ele concluía uma etapa da sua vida, uma viagem, ele chegava em um lugar, ele levantava um altar e ele dizia, só o Senhor é Deus. Você pode dizer isso? Só o Senhor é Deus. Você pode dizer mais forte?
E ele levantou muitos altares. Existem muitos estudos sobre os altares que Abraão levantou. E cada altar é um memorial extremamente importante de uma conversa, de uma intimidade com Deus, ele falando com Deus e Deus respondendo. Quando nós levantamos um altar, tem pessoas que veem nós levantando um altar. Tem pessoas que viram vocês saindo da casa de vocês e vindo até a igreja, levantar um altar e louvar e adorar a Deus. Tem muitas pessoas que viram Abraão levantando os altares. Uma pessoa em especial que viu Abraão levantando muitos altares, foi o seu sobrinho Ló. O seu sobrinho Ló acompanhou Abraão por um bom período da sua vida. Por um período longo. E em todas as vezes que Abraão saía de um lugar e ir para outro, Ló estava junto. Ló o acompanhava. Ló era o seu sobrinho. Mas em nenhuma vez que Abraão levantou um altar, o seu sobrinho Ló se aproximou e adorou a Deus junto. Você pode estar levantando um altar a cada dia que você vem nesse lugar. A cada dia que você vem aqui, você levanta um altar e faz um memorial e agradece a Deus, adora a Deus, você conversa com Deus e Deus fala com você de uma forma especial. E muitas pessoas veem você fazendo isso. Muitas pessoas observam você caminhando. Muitas pessoas estão próximas de você enquanto você está caminhando com Deus, enquanto você está levantando os seus altares. Como foi falado, Abraão levantou muitos altares, mas nenhuma vez na palavra de Deus diz que o seu sobrinho veio junto e adorou ao Senhor. Agora, a grande questão é, por que o seu sobrinho não adorou junto? Porque tem pessoas que olham para a sua vida e ficam observando o que você faz e como você faz, e ficam observando quando você vem para a igreja. E por que elas não vêm? Por que elas não dizem, eu vou lá adorar ao Senhor junto com você? Eu vou também levantar um altar e agradecer a Deus. Diga, ingratidão. Tem pessoas que são ingratas. Elas acham que tudo que elas fazem é pela força do braço dela, tudo que elas fazem é porque elas são inteligentes, porque elas são fortes, mas quando menos espera, algo terrível acontece. Abraão levantou muitos altares, nenhuma vez Ló, seu sobrinho, adorou a Deus junto. Mais para frente, Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem o seu filho chamado Jacó. E os filhos de Abraão, os netos de Abraão, aprenderam a levantar altares e a adorar ao Senhor. Todas as vezes que Isaac sai de um lugar e ele chega em outro lugar, ele conclui uma etapa, ele conclui uma viagem, um processo na sua vida. Ele levanta um altar e adora ao Senhor. E da mesma forma, o seu neto Jacó. Nós temos que ensinar os nossos filhos a adorarem o Senhor. Nós temos que ensinar os nossos netos a adorarem ao Senhor. Diga, eu preciso ensinar os meus filhos e os meus netos a adorarem ao Senhor. E passou-se o ano, e passou a vida de Abraão, passou-se a geração de Isaac, a geração de Jacó, e muitos altares foram levantados, e Deus foi exaltado, e Deus foi adorado, e havia gratidão no coração deles. Mas o povo começou a se desviar. Não prestava mais atenção na palavra de Deus, não buscava mais cumprir a vontade de Deus, se tornaram desobedientes, se tornaram rebeldes e se tornaram escravos. Toda pessoa
que não tem gratidão no seu coração vai se tornar um escravo. Toda pessoa que não respeita a Deus, toda pessoa que não agradece a Deus, toda pessoa que não honra a Deus, vai se tornar um escravo. Mas como, pastor, um escravo no dia de hoje? Vai ser um escravo do inimigo. O diabo vai fazer desta pessoa e desta família escravos. Eles vão trabalhar e eles vão conquistar, mas nada vai ser deles. Tudo que eles ganharem, tudo que eles conquistarem, o diabo vai roubar. Quero fazer uma pergunta para você. Você tem levantado o seu altar? Você tem cuidado do seu altar? Você tem respeito por Deus e pela casa de Deus? Você tem gratidão no seu coração por tudo que Deus está fazendo na sua vida? Você tem honrado a Deus? Ou tem vivido de qualquer jeito? De qualquer forma? Tem caminhado sozinho, sem respeito, sem gratidão, sem honrar a Deus? Vem na igreja quando dá, quando não dá, está chovendo, não vem? Eu quero te perguntar, como é que está o seu altar de adoração a Deus? Você tem cuidado da sua intimidade com Deus? Você tem levantado altares de gratidão a Deus? Ou você está vivendo de qualquer jeito? De qualquer forma? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você tem cuidado do seu altar? Pergunta para a pessoa que está atrás de você. Você tem cuidado do seu altar? Tem um dos altares que Abraão levanta logo no começo da sua caminhada com Deus. Ele levanta um altar e Deus se manifesta, e Deus fala com ele. Ele pergunta para Deus o que vai acontecer, Deus fala, Deus revela o que vai acontecer. Só que em seguida, começa a descer aves rapinas para roubar aquilo que estava sobre o altar. E Abraão, ele teve que enxotar as aves. E o que isso significa? Significa que quando você é um homem e uma mulher de Deus, e você começa a levantar os seus primeiros altares de gratidão a Deus, para honrar a Deus, as aves rapinas, que representam demônios, eles vão vir até o seu altar para roubar o seu sacrifício que deve ser entregue a Deus. Vou perguntar de novo. Você está cuidando do seu altar? Ou os espíritos malignos estão sendo astutos e estão sendo mais rápidos do que você? Ou você está sendo, desculpa a palavra, desleixado com o altar e não tem cuidado e não tem espantado os espíritos malignos? Qualquer espírito maligno desce sobre a sua vida, desce sobre o seu altar e rouba aquilo que você colocou no altar em sacrifício a Deus. O diabo está roubando o seu sacrifício, que era para ser entregue a Deus ou não? O diabo está roubando a sua oferta? O diabo está roubando o seu dízimo? O diabo está roubando o seu respeito para com Deus? O diabo está roubando a gratidão que nós devemos entregar ao Senhor? Eu quero perguntar de novo para você, desculpa de ser chato. Você está cuidando do seu altar? Como é que está o seu altar? Seu altar está levantado? O seu altar está bem cuidado? No seu altar tem algo de sacrifício entregue ao Senhor? Você tem espantado os espíritos malignos que querem roubar a adoração a Deus? Ou você está vivendo de qualquer jeito? O altar é algo extremamente importante na vida de um cristão. Um altar que não tem, um cristão que não tem um altar, um cristão que não oferta e sacrifica ao Senhor, um cristão que não espanta os espíritos malignos, me desculpa, não é cristão. Diga, eu tenho um altar e eu vou cuidar dele, eu vou sacrificar em cima dele,
ao Senhor. E eu vou expulsar todos os demônios que tentarem roubar o sacrifício do meu altar. Hoje é uma noite muito especial. Hoje é uma noite muito importante. Tem muitas pessoas hoje aqui. E nessa terça-feira, a igreja está em silêncio. Silêncio. Total. Domingo, isso aqui vai explodir em adoração. Mas o resultado de domingo e da igreja no domingo explodir em adoração ao Senhor é por causa dos altares que estão sendo levantados, dos altares que estão sendo cuidados, com amor e com zelo, dos sacrifícios que estão sendo colocados sobre o altar e de homens e mulheres valentes que estão expulsando os espíritos malignos que vieram roubar, matar e destruir. Deus está falando com você? O diabo veio roubar, matar e destruir. E se você não tiver um altar, se você não for crente de verdade, se você não sacrificar ao Senhor e entrar em guerra contra os espíritos malignos, você e a sua casa vai ser destruída. O altar é um símbolo de intimidade com Deus e que Deus está me ouvindo e que Deus está respondendo e que Deus vai me proteger, que Deus vai me guardar e vai me abençoar. Diga, Deus está falando sobre altar porque Ele quer me abençoar. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te abençoar muito. Diga para a pessoa que está atrás de você, Deus quer te abençoar muito. Agora diga para mim. Amém. Vocês falaram mais forte para mim, né? Eu acho que vocês estão de perseguição. Pro irmão do lado falaram normal. Pro de trás, para mim, gritaram. Alguém está nervoso aqui hoje? Não? Alguém está irado? A Bíblia diz que você pode até ficar irado. Eu posso ficar irado, mas eu não posso pecar. Deus está falando com cada um de nós. Abraão foi um homem que levantou muitos altares. Isaac levantou muitos altares. Jacó levantou muitos altares. O povo se desviou, parou de levantar altares, de adorar a Deus, de cumprir e de obedecer a palavra de Deus. E começaram a perder, começaram a ser destruídos, a serem perseguidos e se tornaram escravos. Alguém aqui quer se tornar escravo do diabo? Não, né? Ninguém. Alguém quer ser liberto da mão do diabo? Amém, porque se a gente brincar, o diabo pega. Não brinca de ser crente, porque o diabo pega. Não tem jeito não. Brincou de ser crente. Brincou de ficar na casa de Deus. O diabo pega e pega para valer mesmo. Pega e quebra e arrebenta mesmo. Veio roubar, matar e destruir. Não brinca não. Deus não está brincando de ser Deus. E nós não podemos brincar de ser crentes, não podemos brincar de ser igreja de Deus. Nós estamos aqui porque este lugar é um altar de adoração a Deus. Neste lugar tem sacrifício ao Senhor. Tem adoração ao Senhor. E homens e mulheres valentes que expulsam demônios. Só que o povo se tornou escravo. Perdeu toda a bênção. Perdeu toda a proteção. Foi usado, foi abusado. Só que Deus ouviu o clamor do povo. Porque o povo sabe clamar quando as coisas estão difíceis, não sabem? Quando tudo está bem, quando a bênção de Deus foi derramada, ninguém clama. Mas basta o diabo colocar as suas mãos sujas sobre alguém da nossa casa e grudar, e agarrar, e começar a judiar, e começar a roubar, e começar a destruir a vida de um dos nossos, e a gente já começa a clamar, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Senhor, tem misericórdia da minha esposa, do meu esposo. Senhor, olha para a minha família, tem misericórdia. E o povo, quando estava escravo, começaram a clamar. E Deus respondeu, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Ele levanta Moisés.
depois de 400 anos como escravos. Moisés é levantado para libertar o povo. E a maioria das pessoas sabem das pragas do Egito e sabem que o Mar Vermelho se abriu. Não foi isso que aconteceu? Para eles saírem da escravidão, o Mar Vermelho teve que ser aberto. E o Mar Vermelho se abriu e todo o povo passou rapidinho, não foi? Até a ordem de Deus é, saia rápido, saia com pressa, se apresse em sair da escravidão. E eles saíram. Depois que eles saíram e passaram por meio do Mar Vermelho a pé seco, o que aconteceu? O Mar Vermelho fechou e matou os soldados e os cavalos de Faraó. Não foi isso? E eles ficam no deserto por mais 40 anos rodando. E agora chega exatamente no texto em que nós lemos. Moisés fica 40 anos no deserto. Moisés é levado por Deus. Josué é levantado. E Josué começa a preparar o povo para entrar na terra prometida. Quantos querem ficar no deserto? Deserto é bom. Se fosse tão ruim, a gente saía mais rápido. Tem pessoa que gosta do maná todo dia caindo. Tem gente que gosta de ficar no deserto, reclamando, murmurando, falando mal de Moisés, falando mal de Deus. Se você quer ficar a vida toda no deserto, basta fazer isso. Se contentar com o maná, com o pão de cada dia. Falar mal do líder e falar mal de Deus. Você cumprindo essas 3 coisas, eu te garanto que você nunca vai sair do deserto. Alguém quer ficar no deserto? Basta fazer isso. Se contentar com o maná de cada dia, com o pão de cada dia. Falar mal de Moisés, do líder. Semana passada foi restituição da honra. Nós falamos sobre honrar os líderes, os pais. Você quer ficar no deserto? Basta fazer essas 3 coisas. O maná tá bom. Todo dia tem maná. E reclama, murmura, amaldiçoa, fala mal dos líderes, fala mal de Deus. É garantido que você vai passar a sua vida toda no deserto. Mas aquele que está no deserto e fala, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia, mas eu quero entrar na terra prometida. Eu quero ir porque lá o Senhor falou que vai ter pão, vai ter em abundância, vai ter grande colheita, é a terra que mana leite e mel. Eu vou colher o melhor e vou comer o melhor dessa terra. Se você quer sair do deserto, você tem que fazer isso. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia, mas eu quero entrar na terra. Eu quero entrar na terra prometida. Agradeça pelo pão de cada dia, mas não se esqueça da promessa. A segunda coisa, ande junto com o seu líder e honre a Deus. Honre a Deus. E Josué começa a preparar o povo para entrar na terra prometida. E quando ele vai entrar na terra prometida, Deus dá uma ordem para ele. E é levantado um altar que poucos conhecem, mas na minha opinião, na minha simples e modesta opinião, é o altar mais importante que registra a Bíblia. Para mim, todos os altares que Abraão levantou são muito importantes. Todos os altares de Isaac, de Jacó, que os homens e mulheres de Deus levantaram e estão registrados na Bíblia, são muito importantes. Mas na minha opinião, esse é o altar mais importante que tem em toda a Bíblia. Lembra lá que para eles saírem do Egito o Mar Vermelho se abriu? Eles passaram a pé seco e as águas mataram o exército de Faraó, os inimigos. Agora eles estão de frente com o Rio Jordão. E o Rio Jordão está na época das cheias. Tem muita água, muita água. É impossível atravessar o Rio Jordão. E novamente, Deus abre as águas, agora do Rio Jordão, para que eles possam atravessar. Só que algo muito importante Deus ordena. Deus fala para Josué
escolha 12 homens, representando as 12 famílias de Israel, as 12 tribos. E diga para eles, na hora que eles estiverem atravessando o Rio Jordão, a arca de Deus vai parar. A presença de Deus vai estar sobre aquele lugar. E cada um desses 2 homens deve pegar uma pedra e colocá-la sobre o ombro. E continuar o caminho até atravessar todo o Rio Jordão. E a ordem é, os 12 homens peguem uma pedra, coloquem sobre o ombro, atravessem o Rio Jordão. E depois que vocês atravessarem, essas 12 pedras vão se juntar e elas vão se tornar um altar, um memorial do que Deus fez por eles. Uma lembrança, um memorial, algo que ia fazer eles lembrarem do que aconteceu e algo que eles iam mostrar para os seus filhos e eles deveriam contar o que aconteceu. Um altar. Ia se levantar um altar para adorar a Deus, para agradecer a Deus por Deus ter tirado eles do Egito, ter aberto o Mar Vermelho, por 40 anos ter tido maná, e Deus ter atravessado o deserto com eles, e agora ter atravessado o Rio Jordão e ter levado eles até a terra prometida. As 12 pedras. Ia juntá-las. E seria um altar, um memorial, para que ninguém se esquecesse e para que os seus filhos soubessem o que Deus fez. Só que agora que vem a parte mais importante. Os 12 homens iam separar essas pedras e iam levá-las. Só que enquanto o Rio Jordão estivesse aberto e a arca de Deus estivesse no meio, Josué, só Josué, ia separar 12 pedras e juntar aquelas 12 pedras ali, no meio do Rio Jordão, enquanto as águas estavam abertas. E Josué obedece a Deus, separa 12 pedras, junta aquelas 12 pedras, representando 12 famílias, representando as 12 tribos de Israel, junta elas ali, representando famílias, representando unidade, representando o povo de Deus. E ele junta aquelas 12 pedras. Os sacerdotes, os levitas, continuam levando a arca. Josué vai na frente. Todo o povo passa. E depois que todos passaram, as águas vieram e cobriram aquelas pedras. Nenhum dos filhos daqueles 12 homens viram. Nenhum filho de Josué viu aquele altar. Ninguém que vai a Israel, Jerusalém, e vai até o Rio Jordão, vê este altar. Diga, é um altar que foi coberto e ninguém pode ver. Mas existe. Diga de novo, mas existe um altar. Diga, lá no Rio Jordão, debaixo das águas do Rio Jordão, existe um altar levantado por Josué em gratidão a Deus, representando as famílias, a unidade das famílias, a unidade das tribos, representando a unidade do povo de Deus, em gratidão e adoração ao Deus que os libertou do cativeiro, que os tirou de uma terra em que eles eram cativos e humilhados, e os levou a uma terra abençoada. Tem coisas que você vê, tem coisas que todo mundo vê, tem coisas que você faz que todos os seus vizinhos veem. Quando você se troca, quando você sai correndo da sua casa para vir à casa de Deus e adorar a Deus, todos os seus vizinhos estão olhando. Quando nós estamos cantando, estamos com os braços levantados, todos que estão aqui estão vendo. Quando vai se entregar as ofertas e os dízimos, todos estão vendo. Inclusive Deus. Mas Deus
O diabo, todos os espíritos malignos estão vendo, todos os seus amigos e inimigos estão vendo, mas existe um altar que está debaixo das águas, que ninguém vê. E eu quero perguntar se você tem esse altar na sua vida. Porque esse altar que todo mundo vê, muitas vezes é para os pais verem, muitas vezes é para o pastor ver, muitas vezes é para os seus inimigos verem, muitas vezes é para Deus ver. Muitas vezes são altares que fazemos por causa dos outros. Muitas vezes levantamos altares por causa dos outros, por causa dos nossos inimigos. Levantamos altares por causa da nossa família. Levantamos altares por causa da igreja, por causa do pastor. Ah, se eu não for na igreja, o que vão falar? Ah, se eu não entregar o dízimo, se eu não participar da ceia, vão falar que eu estou em pecado. São altares para os outros verem. E que o seu altar seja um altar de um testemunho verdadeiro, em que todos possam ver e dizer: esta pessoa não é mais a mesma. Esta pessoa mudou. Esta pessoa tem um altar de adoração. Ela adora a Deus em espírito e em verdade. Ela é ofertante, ela é dizimista, ela é fiel. Que o seu altar seja um exemplo, seja um modelo para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão perdidos e para aqueles que estão próximo de você. Mas existe um altar que ninguém vai ver. Existe um altar que eu não vejo. Existe um altar que a sua esposa não vê. Existe um altar que o seu esposo, os seus filhos, os seus vizinhos não vão ver. Eu estou vendo o altar que vocês estão levantando. Vocês estão vendo o altar que eu estou levantando. Vocês estão vendo que eu estou aqui 3, 4 vezes por semana. Vocês sabem ou não, eu estou aqui uma vez por semana para limpar a igreja, para ajudar, para fazer evangelismo, para fazer oração. Existe um altar que você levanta e todo mundo está vendo. Ou a grande maioria está vendo. Eu estou vendo que você está aqui. Eu estou vendo que você está aí. Eu estou vendo que você está aqui. E que você é um homem, uma mulher, é um jovem, uma criança, que tem um altar, que está na casa de Deus. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Agora eu quero perguntar de novo. Existe um altar aqui dentro? Existe um altar aí dentro? Você separou pedras? Você juntou as pedras? Você obedeceu a Deus e levantou um altar a Deus? Lá onde ninguém consegue enxergar? Você tem um altar na sua casa? Na sua casa, onde ninguém está te vendo, você tem um altar lá dentro? Você se comporta na sua casa como um crente de verdade? Ou lá na sua casa você está brincando de ser crente? Você tem um altar lá no seu serviço, onde ninguém pode ver? Onde você é obediente, onde você cumpre, aonde você não rouba o tempo, aonde você não faz corrupção, aonde você não fala mal dos outros. Lá na sua casa, você tem um altar invisível? Lá no seu serviço, você tem um altar invisível? Quando você anda pela rua, existe um altar na sua vida invisível? Eu quero saber como é que está esse altar dentro da sua vida. Porque o altar da sua vida, o altar seu aqui, na casa de Deus, eu estou vendo. E eu quero te dar os parabéns pelo seu altar. Eu quero te dar parabéns porque você tem vindo a esta casa, você tem participado e tem tido comunhão com os irmãos. Você tem levantado um altar e eu estou vendo. E é um altar bom. É um altar de um homem, de uma mulher de Deus. É um altar de um obreiro, de um trabalhador, de um servo bom e fiel. É um altar de adoração a Deus. Mas e desse altar que está dentro da sua vida, que está dentro do seu coração? Como é que está o altar do seu coração? Existe um altar aí dentro? Se não existe esse altar, hoje é a noite que Deus está separando as águas e está dando ordem a você. Junte 12 pedras e levante um altar.
E este altar ninguém vai ver, mas vai ser o altar mais importante entre eu e você. Porque é o altar da intimidade. É o altar da revelação. Só você e Deus têm acesso a Ele. Muitas coisas precisam mudar na nossa vida e fora do nosso altar que está diante dos olhos de todos. A nossa vida, quando eu estou sozinho comigo mesmo. O meu altar, quando eu estou diante de um computador, das redes sociais. O meu altar, quando eu estou só com a minha família, com os meus filhos. O meu altar em relação ao meu patrão. Tem muitas coisas que aqui dentro precisa ser organizado. Deus está abrindo o nosso peito, Deus está abrindo a nossa vida. E Ele está dizendo, eu abri as águas da sua vida. Eu abri e eu separei a alma do espírito, para que entre a sua alma e entre o seu espírito haja um altar de adoração ao meu nome. Para que você seja um crente de verdade. Para que eu venha adorar a Deus do jeito correto. Você deve ter levantado muitos altares. Os seus pais devem ter levantado muitos altares. Abraão levantou altares. Isaac, Jacó, todos os grandes homens e mulheres de Deus levantaram altar. Mas para nós entrarmos na terra prometida, precisa primeiro haver ordem, obediência, fidelidade ao que Deus fala. Levantarmos um altar que vai ser coberto e ninguém vai ver, e separarmos pedras para levantarmos um altar na terra prometida. Diga, eu preciso de 2 altares na minha vida. Um altar. Todos vão ver. E as gerações futuras. Os meus filhos. E os filhos dos meus filhos. Verão. E ouvirão. Sobre esse altar. Mas eu preciso de um segundo altar, meu, pessoal, que ninguém vai ver. Vão ouvir falar, mas nunca vão ver o meu altar de intimidade com Deus. Se coloque em pé, feche os seus olhos. É o seu momento com Deus. É o seu momento, é o seu instante. É a sua hora decisiva com Deus. Muitas vezes levantamos altares por levantar. Levantamos altar sem a ordem de Deus. Muitas vezes fazemos coisas que não devemos fazer. Muitas vezes fazemos coisas para que os outros vejam. Quantos altares de desobediência. Quantos altares de infidelidade. Saul foi um dos homens que levantou altares de desobediência e de infidelidade, e Deus o rejeitou. E eu estou falando que tem altares na sua vida, de desobediência e de infidelidade, que precisam serem destruídos hoje. E você que levantou esse altar de desobediência e de infidelidade, você precisa destruí-lo e pedir perdão a Deus. Existem muitos altares que não deveriam ser levantados. Altares da desobediência, altares da infidelidade, altares da prostituição, altares do vício, altares que Deus não mandou levantar. Você pode até falar, não, mas eu fiz esse altar, eu levantei esse altar, eu sacrifiquei para agradar a Deus. E Deus está dizendo, eu não quero o seu sacrifício, eu quero a sua obediência, eu quero a sua fidelidade. Destrua hoje o altar do seu coração, o altar que foi levantado na desobediência e na infidelidade. Aquele altar que Deus não mandou fazer. Aquele altar que Moisés e nem Josué mandaram fazer e que você fez, precisa ser destruído hoje. Diga, eu estou destruindo
os altares da desobediência e da infidelidade, todos os altares que Deus não mandou fazer, eu estou destruindo. Os altares da religiosidade. Por que você fez isso? Ah, porque eu sou bom, porque eu quero ajudar, porque eu quero abençoar. Deus não mandou você levantar esse altar. Esse altar é da miséria, esse altar é da mentira, esse altar é da fome, é da destruição, é da desobediência, é da prostituição. Destrua esse altar, derruba esse altar e peça perdão a Deus. Hoje é uma noite em que os altares a demônios, os altares do eu e da carne, os altares da desobediência e da infidelidade, os altares da ingratidão e da rebelião estão caindo por terra em nome de Jesus. Deus está limpando os nossos corações. Deus está tirando o lixo, a idolatria, a religiosidade, a feitiçaria e a rebelião dos nossos corações, para levantar um altar segundo a sua vontade, para que todos possam ver e para que todos possam serem abençoados e dizerem: esta pessoa verdadeiramente é um cristão. E um altar que ninguém vai saber, mas o seu altar da intimidade, o altar que está só você e Deus, o altar que você conversa com Deus. Deus está trabalhando os fundamentos da nossa vida. Deus está tocando nas nossas almas, no nosso espírito. Deus está separando o que é alma e o que é espírito. Deus está separando, Deus está abrindo um caminho para que você possa se arrepender e levantar um altar de adoração. Um altar de exemplo de homem e de mulher. Um altar de exemplo de líder e de cidadão. Para que todos possam ver que você é diferente. Para ver que você mudou. Que o velho homem morreu e que você ressuscitou em Cristo. E Deus está dizendo: junte as pedras. Organize o seu altar. Porque eu quero falar com você. Eu quero ter um altar de intimidade com você. Eu quero ter um altar para te abençoar. Eu quero ter um altar para ter secreto, para te falar coisas ocultas que ninguém sabe, que ninguém nunca ouviu. Eu quero um altar na sua vida, para eu falar sobre você, sobre o que eu quero de você, para que eu possa falar e te conduzir, e te fazer caminhar e vencer cada etapa. Vai levantando o seu altar, vai pedindo perdão, vai se arrependendo, vai mudando o caminho. Vai juntando as pedras, vai separando o que é alma, a sua vontade. E vai separando o que é espírito, o que Deus está mandando. Vai organizando a sua vida. Vai organizando e estruturando o seu ser. Porque você é um espírito que habita num corpo e possui uma alma. Deixa Deus ir mudando, deixa Deus ir colocando as coisas no lugar. Vai obedecendo e vai juntando as pedras, vai levantando um altar. Quantos aqui tem um altar de adoração a Deus? Já tem alguns crentes aqui. Quantos aqui tem um altar de adoração a Deus? Já tem um povo grande e numeroso neste lugar que adora ao Senhor. Mas eu quero te deixar uma palavra. Ninguém pode ter dois senhores. Ninguém consegue adorar dois deuses. Ninguém consegue frequentar duas igrejas. Ninguém consegue ter dois pastores. Porque você não vai ser obediente e fiel a eles. Uma hora você vai agradar um e outra hora você vai desagradar o outro e vice-versa. Você tem que ter um só Deus, uma só casa de oração e um só pastor. Você tem que ter uma só esposa, um só esposo, uma só família. E um só trabalho. Ninguém consegue adorar a dois deuses. É impossível.
Quantos aqui tem um altar de adoração a Deus? Amém. Agora preste atenção porque a pergunta vai mudar. Quem aqui só tem altares de adoração ao Deus vivo? É bem diferente ter um altar de adoração a Deus e continuar adorando outros deuses. É bem diferente. Eu quero saber quantos estão aqui que têm altares de adoração somente ao Deus vivo. Glorifique a Ele então. Aplauda a Ele. Honre ao seu Deus, ao único e suficiente, ao único e suficiente Salvador e Redentor, ao único que é digno de ser adorado e exaltado. Aleluias. Grande, grande é o Senhor, poderoso, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores.